Olá a todos mais uma vez. Esse é o nosso segundo encontro. Nós estamos falando sobre Deus e o sofrimento humano. E sendo que nosso primeiro encontro, nós falamos um pouco sobre as visões que algumas culturas têm sobre o sofrimento e como essas culturas têm lidado então com o sofrimento humano. Falamos que as culturas orientais lidam um pouco melhor com o sofrimento, mais do que as culturas ocidentais, chamadas seculares, humanistas, que vivemos hoje, pois ignora então o sofrimento e até mesmo que entende então que o sofrimento é algo inútil, algo que não tem valor algum. Também falamos um pouco sobre como o cristianismo tem lidado então com o sofrimento humano. Sendo que Jesus é o nosso exemplo de sofrimento, sendo que Jesus sofreu por nós, padeceu por nós, morreu por nós, e Ele é o exemplo nosso, sim, de dores, de sofrimento, mas venceu tudo isso por amor a nós. Algumas considerações para nós começarmos. Esse estudo ele foi baseado então no livro do pastor Timothy Keller, Caminhando com Deus em meio à dor e sofrimento. E ainda nós temos mais 2 encontros pela frente. A minha oração é que você possa deixar Deus falar ao seu coração, que você possa deixar Deus falar através desse estudo na sua vida. Eu quero começar novamente esse estudo com uma pergunta. A pergunta é: por que confiar em Deus diante do sofrimento humano? Porque se sabemos que Deus conhece as nossas dores, se sabemos que Deus conhece o mundo que nós vivemos, se sabemos que Deus conhece o país que nós estamos vivendo, as dores que o país está enfrentando, a pandemia que o país está enfrentando, esse vírus do Covid-19, conhece todas as pessoas que estão enfermas, que conhece todas as pessoas que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos, se sabe da economia do país, se sabe daqueles que estão sofrendo por causa do seu emprego, que perderam seus empregos, suas finanças estão difíceis, se sabe aqueles que não estão estudando, se sabe que as igrejas estão fechadas. A pergunta é: por que Deus ele não age então no sofrimento humano? Como podemos confiar ainda em Deus, que diz que se importa conosco, mas mesmo assim não faz nada para resolver ou reverter a situação? Talvez seja uma pergunta que você possa estar fazendo: se Deus realmente se importa conosco, comigo, por que Ele não age? Por que Ele não faz aquilo que deveria fazer ou aquilo que eu penso que deveria fazer? E eu quero responder dizendo: Deus, sim, Ele se importa com o sofrimento humano. Ele se importa sim com o seu sofrimento. Tanto que é verdade que Ele sofre. Quando eu e você, nós sofremos, Deus também sofre. Por isso eu quero dizer, primeiramente para você, por que confiar em Deus diante do sofrimento humano? E a resposta é: porque a doutrina bíblica, ela dá base para a gente confiar um pouco mais em Deus. Ela dá base para a gente confiarmos sim em Deus. Tim Keller diz que a doutrina bíblica nos ajuda diante das adversidades, nos dá confiança e esperança para a gente enfrentar os dias maus. Então, primeiro a doutrina bíblica da criação e da queda. Em Gênesis capítulo 1, mostra aí um mundo sem sofrimento algum, sem dor alguma. E cada versículo do capítulo 1, nós vemos que Deus foi criando algo. E todas as vezes que Deus criava algo, no final do dia, dos 6 dias que Deus criou, Ele dizia: foi muito bom, é muito bom o que eu estou criando. Era um mundo sem sofrimento, era um mundo sem dor, era um mundo totalmente diferente que nós vemos hoje em dia. Só que sabemos que no capítulo 3 de Gênesis, a morte veio sobre a raça humana, que entrou a dor, que entrou o sofrimento, que entrou então o pecado no mundo. Deus ele não quis dessa forma. Ele não quis que o pecado, que as consequências do pecado viessem então a causar toda a destruição e todo o pecado.
Foi consequência, então, da desobediência do homem e da mulher. E consequência disso, eles conheceram não só o bem, que eles já conheciam, mas o mal também. Eles foram entendedor do bem e do mal, entrando toda a maldade então, no mundo, tudo que possa vir acontecer hoje em dia. Veio então a consequência do pecado, a dor e o sofrimento. Isso nos faz acreditar em Deus, que as coisas que hoje acontecem não foi aquilo que Deus desejou para a humanidade. Não foi a dor, não foi o sofrimento. Uma segunda doutrina bíblica é o julgamento final e a restauração do mundo. Nós, como cristãos, acreditamos que os dias maus serão julgados, que o sofrimento irá acabar. Acreditamos que o sofrimento que passamos neste mundo vai passar, que vai acabar, que nós teremos alegria, que nós teremos paz nos céus. Acreditamos que Deus vai transformar os nossos corpos em corpos gloriosos. Acreditamos como cristão que teremos uma vida totalmente diferente, magnífica que nós temos hoje. Acreditamos que todo sofrimento será aniquilado. Isso nos dá alegria, paz, confiança para que a gente possa continuar firmes neste mundo, confiantes que o sofrimento vai sim acabar. Mas uma terceira doutrina bíblica é a doutrina então da encarnação e da expiação. Sem o sofrimento de Cristo nós não estaríamos aqui. Sem o sofrimento de Cristo não haveria salvação. Ele morreu por cada um de nós para que nós pudéssemos então ter salvação. Jesus não veio só para ser um revolucionário, ele não veio para libertar os judeus da escravidão romana, Jesus não veio para acabar com o sofrimento naquele momento do mundo, o sofrimento agora no mundo, mas ele veio para dar luz, para brilhar, para que eu e você, como discípulos de Jesus, possamos sim vencer o sofrimento neste mundo e que o sofrimento, depois que a gente deixa esse mundo, acaba. Por isso nós podemos confiar nesse Deus, por isso nós podemos confiar que esse Deus ele tem algo melhor para cada um de nós. Por que confiar em Deus em tempo de sofrimento? Respondo para você, porque Deus é tanto soberano como também sofredor. Essa é uma grande verdade, ele é tanto soberano como também sofredor. O pastor Tim Keller ele vai dizer que analisando então o material bíblico nas escrituras, ele descobre então que existe dois equilíbrios aqui. O primeiro é que o sofrimento é tanto justo como injusto. E também ele diz que Deus é ao mesmo tempo soberano, como também ele é sofredor. Justos porque o sofrimento neste mundo muitas vezes é justo para aquele que peca, para aquele que erra, para aquele que faz as coisas erradas. Mas injusto porque muitas vezes os bons, eles sofrem. Muitas vezes os bons, eles padecem neste mundo. E muitas vezes os maus, ilesos. Assim acontece então no livro de Jó, onde Jó é acusado de tantas coisas que ele não tinha sido feito. O que nós devemos lembrar é que este mundo é injusto. Essa é a grande verdade. Que os bons sofrem sim. Que o mal muitas vezes não sofre nada, mas que nós temos o Deus Todo-Poderoso. Então, que por mais que você não entenda nada disso, por mais que às vezes nós não entendemos a realidade deste mundo, porque o mundo é tão injusto assim, que eu e você nós possamos lembrar disso, que Deus é soberano, que Deus é aquele que é poderoso, que Deus é aquele que tem domínio sobre tudo, que Deus é aquele então que tem autoridade sobre tudo. Ele criou tudo. Ele governa tudo. Deus é soberano sobre os acontecimentos da história. Isso é revelado, então, na Bíblia. Nós podemos ver tantas vezes isso acontecer. A Bíblia ensina que Deus ele está sobre o controle do que acontece na história. Ele exerce controle de tal forma que os seres humanos são ainda responsáveis. Eu e você, nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes. Essa é a grande verdade. Deus ele não criou robôs. Ele não criou eu e você como robôs, para ele manipular, para ele falar, faz isso, faz aquilo. Não, ele criou eu e você como para escolhas. Nós podemos fazer escolhas, nós podemos decidir a nossa vida, mesmo que muitas vezes nós decidimos maus, mesmo que muitas vezes nós decidimos por caminhos errados. Tim Keller ele vai dizer assim, que a liberdade humana e a direção de Deus nos acontecimentos históricos são totalmente compatíveis. Isso quer dizer que 100% é Deus, e isso quer dizer que 100% é o homem. Isso quer dizer que não tem nada de destino, que um Deus Todo-Poderoso colocou um destino, não.
como as outras culturas vão dizer. Isso quer dizer que o conceito cristão é que o plano de Deus se realiza por meio das nossas escolhas, e não à volta ou apesar das nossas escolhas. As nossas escolhas, sim, têm consequência diante de Deus. E Deus nunca vai forçar você a fazer nada. Deus nunca vai obrigar você a fazer nada. É a sua escolha. É a escolha de você servir a Ele ou de você não servir a Ele. É a escolha de você servir a Ele em meio aos sofrimentos e adversidades dessa vida, ou a escolha de não servir a Ele diante disso. Em Atos 4, 27 e 28, né, a palavra de Deus, ela vai dizer que Herodes e Pilatos, eles reuniram-se juntamente então com outras pessoas, com os judeus, com alguns gentios ali da época, para condenar Jesus à crucificação e à morte. Mas também vai dizer que o sofrimento de Jesus, ele tinha também um plano de Deus. Ele tinha um plano de Deus descrito nas Escrituras. Por mais que foi a ação dos homens, mas também foi a ação de Deus, diante do plano de Deus, para que Jesus pudesse ser entregue, morto, mas ressuscitado, para que ele pudesse então dar vida a cada um de nós. Em Provérbios, o texto vai dizer para nós que em Provérbios 16, 9 vai dizer assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso quer dizer para nós que Deus ele utiliza sim do sofrimento do mundo para cumprir sim também os seus planos. Tim Keller, ele diz assim, que por mais que o mal moral não possa acontecer fora dos limites dos nossos propósitos de Deus, né, dos propósitos de Deus, pois Deus não é moralmente responsável pelo mal, porque essa responsabilidade é daquele que cometeu o pecado. Ele diz, por outro lado, ele diz que todos os bons impulsos do coração humano vêm de última instância de Deus. Agora veja comigo então em Tiago, capítulo 1, 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Tiago 1, 17. Saiba que por mais que não fazia parte, que toda essa calamidade, perversidade, toda essa pandemia que acontece no nosso mundo, não fazia parte original dos planos de Deus para a nossa vida, para a vida do ser humano, mas eles estão entrelaçados num plano sábio e perfeito de redimir, de salvar, de resgatar. O que Romanos 8 e 28, talvez você saiba desse texto, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que nos amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que eu e você nós possamos confiar nessa promessa, nessa palavra, que Deus é soberano, que Deus é aquele que cuida da nossa vida, que Deus é aquele que quer mostrar os planos dele para a nossa vida, porque os planos dele é bom, é perfeito e agradável. E mesmo diante do sofrimento, ele usa o sofrimento para cumprir sim os seus planos na nossa vida. Por mais que muitas vezes nós não entendemos, por mais que o sofrimento aconteça na nossa vida, isso não é culpa de Deus, mas mesmo assim Deus ele pode reverter para que assim os planos dele possam ser cumpridos na nossa vida. Então perceba que Deus, ele não é somente soberano, mas também é um Deus sofredor. Tim Keller vai dizer que por mais que nós não sabemos o porquê que Deus permite algumas coisas ou mal no mundo, mas sabemos que Ele nos ama. Ele não só ama, mas Ele sofre por nós. Ele sofreu por nós, Jesus sofreu por nós e sofre por você também. E Deus, Ele não poupou o seu único Filho por amor a nós. Jesus veio ao mundo, Ele revelou o amor do Pai, Ele sofreu neste mundo, Ele experimentou a morte terrível que nenhum outro ser humano já experimentou, dessa forma de morrer injustamente. Todas as religiões que existem no mundo, o cristianismo é a única que Deus também se tornou sujeito ao sofrimento. E essa é a razão que, como cristão, nós podemos confiar, porque Jesus sofreu por nós. Ele tanto nos amou que se entregou por nós. Um teólogo chamado Don Carson, ele afirma que o Deus em quem confiamos
sabe o que é sofrimento. Não apenas do modo pela qual Deus sabe todas as coisas, mas por experiências próprias. Jesus não somente sabe a dor que as pessoas sofrem, mas ele experimentou também a dor. Isso quer dizer que Deus sabe o que é sofrer, porque ele mesmo sofreu. Ele sofreu a agonia da perda pela morte, a separação de uma pessoa amada, sofreu por ser abandonado e por levar todo o pecado ali sobre a cruz, sobre ele mesmo. Filipenses 3:10 vai dizer assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Isso deve encher o nosso coração de confiança, de esperança como cristão, como servo de Cristo. Deus é soberano, mas também ele é sofredor, né? Não no sentido agora que ele é sofredor porque ele tem fraqueza, não é isso que eu estou querendo dizer, mas sofredor porque ele veio aqui no mundo sofrer por mim, por você, como humano, como ser humano. E por mais que nós não sabemos dos nossos sofrimentos, o motivo do nosso sofrimento, nós podemos confiar que há um Deus que não somente conhece as nossas dores, mas também passou por isso. Confiamos em Deus porque Ele nos criou. Confiamos em Deus porque Ele deu o seu próprio Filho por amor a nós. Confiamos em Deus porque Ele nos salvou e nos resgatou para si mesmo. Confiamos em Deus porque Ele mesmo, que é soberano, Ele nos ama, Ele sofreu por nós e Ele nos resgatou. Mas há também uma outra verdade, uma última verdade que eu quero deixar aqui para você, que nós podemos confiar nesse Deus mesmo em meio à dor, porque o sofrimento, ele sempre tem um propósito. Por mais que a cultura que nós vivemos hoje, né, humanista, que pensa mais em si mesmo, pensa mais é um mundo egoísta, vai dizer então que o sofrimento não tem sentido nenhum, não tem propósito nenhum, só vai atrapalhar a gente de viver uma vida melhor aqui neste mundo. A visão bíblica, ela vai nos ensinar que o sofrimento, ela tem sim propósito, ela tem sim sentido. E diante disso, eu quero tomar muito cuidado aqui, para que você não entenda que todo esse sofrimento que essa pandemia tem causado, do Covid-19, tem trazido, talvez, é culpa de Deus. Deus não enviou isso. Algumas pessoas estão dizendo isso, alguns pastores talvez estão dizendo isso, que Deus enviou para dar sentido, dar propósito, mas isso é muito perigoso, porque senão nós podemos pensar que essas milhares e milhares de pessoas que estão morrendo, tanto aqui no nosso país como fora do nosso país, no mundo, foi por causa de Deus, foi porque Deus mandou isso para trazer algum sentido. E aí nós vemos tantas pessoas, tantas crianças aí até mesmo morrendo, onde talvez a pessoa possa pensar, Deus está trazendo isso para dar significado, para chamar minha atenção. Não é isso que Deus mostra. Nós temos descoberto coisas sim que o sofrimento do Covid-19 tem trazido para nós. É um grande caos, é sofrimento sim. Mas também tem revelado algumas coisas para nós. Com a quarentena, as pessoas ficando ali nas suas casas, no começo aí da quarentena, você pôde perceber então que lá na Itália mesmo o rio começou a ficar menos poluído. Ficou mais cristalino. Aconteceu aqui também, no Rio de Janeiro. Temos descoberto o tempo mais com a família. Temos descoberto, sim, um tempo mais com a família. Muitas pessoas têm descoberto e têm buscado mais a Deus. Tem muitas pessoas buscando a Deus e tantas outras coisas. E a Bíblia vai nos ensinar, sim, os benefícios do sofrimento e sobre os vários propósitos, sim, que o sofrimento ela pode, sim, trazer para nós. Então, eu quero dizer para você que, sim, o sofrimento tem propósito. Por mais que você não entenda, ele tem sentido. E um dos propósitos que Tim Keller vai dizer em seu livro é glorificar a Deus. Tim Keller vai dizer que, de acordo com todos os ramos da teologia cristã, o propósito do supremo da vida é glorificar a Deus. Isso significa, então, que primeiro o propósito de nosso sofrimento, embora talvez ele vai dizer que a gente não goste disso, é glorificar a Deus. Essa é a grande verdade. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 18 e 17, e ele vai dizer, o apóstolo Paulo por várias vezes, ele repete que o sofrimento nos prepara para a glória eterna. Veja comigo, em Romanos 8, 18 e 17 diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Muitas igrejas, talvez aí grandes, populares, têm dito que Deus fará feliz, saudável, próspero, que Ele está aqui para trazer benefícios próprios para as pessoas, e essa é uma grande mentira. Porque quando o sofrimento vem, como a gente lida com isso? Porque ele faz parte, sim, da vida humana. Eles esquecem que o sofrimento faz parte deste mundo, sim. Que Jesus sofreu e deixou esse exemplo para nós, que nós sofremos. Essa é a grande verdade. Então eu quero dizer que a glória de Deus nunca foi tão revelada através de Cristo na cruz. Em João 12, 23, diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. E é por isso que podemos confiar em Jesus, porque Ele mostrou que nos ama através de se entregar por nós, de morrer por nós. Tim Keller vai dizer que um dos propósitos do sofrimento, sim, é glorificar Deus, tratando-o como o Deus infinito, soberano, totalmente sábio e mesmo assim encarnado, sofredor que Ele é. Jesus glorificou a Deus com a sua morte, não só com a sua morte, mas cumprindo aquilo que Deus tinha designado para ele, os planos de Deus sobre a sua vida. Confiar em Deus no sofrimento também glorifica diante dos outros. Quantas pessoas contam seus testemunhos por aí, testemunhos que Deus tem feito, testemunho mesmo diante das adversidades, que Deus deu força para ele, que Deus cuidou deles. Nesse livro tem vários testemunhos de pessoas que estavam divorciadas, pessoas que do nada descobriram que tinham uma doença, pessoas que passaram por um momento difícil, mas eles puderam então contar dos seus testemunhos. Os seus testemunhos diante da visão humana, muitas vezes é falho, porque a pessoa estava doente, ela enfrentou o sofrimento, mas veio a falecer, mas deu força para outra também testemunhar e continuar vivendo. Pessoas que talvez ficaram inválidas por muitos anos, mas tiveram forças para continuar firmes. Isso sim glorifica sim a Deus, e também testemunha para as outras pessoas. Que não é só aquilo que é uma vida boa e feliz, mas também que a gente, diante do sofrimento, a gente pode enfrentar com cabeça erguida, que Deus vai dar força para a gente. E a gente vai tirar boas lições disso. E o apóstolo Paulo é um desses. O apóstolo Paulo é um desses. E mesmo sofrendo, mesmo preso, ele continuou pregando o evangelho, testemunhando da boa vida com Jesus. Em 2 Coríntios 4,10 ele diz assim: trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso que nenhum sofrimento é inútil, mas útil nas mãos certas. Se nós usarmos o sofrimento da forma correta, da forma certa, ele vai sim trazer glorificação para Deus, ele vai sim trazer glorificação diante das pessoas, ele vai trazer sim uma transformação na nossa vida. E esse é o nosso terceiro e último propósito, benefício, que revela o que é o ser humano. O sofrimento ele pode ser usado tanto para transformar o ser humano, como também para revelar como o ser humano é. O pastor Tim Keller vai mostrar 4 formas como o sofrimento ele traz benefício então para a nossa vida. Primeiro ele vai dizer que o sofrimento ele mostra o quanto nós somos falhos, quanto eu e você nós somos falhos. O sofrimento mostra que nós somos vulneráveis, que nós precisamos de Deus. Ele faz com que nós possamos examinar. Ele faz com que eu e você faça uma examinação no nosso coração, na nossa vida e perceba as nossas falhas. Como falta fé, como a nossa língua é mentirosa muitas vezes, como nós somos críticos, murmuradores, como eu e você nós somos preguiçosos muitas vezes, como nós somos insensíveis com as pessoas, como somos imaturos, amargos, como nós guardamos mágoa. O sofrimento nos mostra como nós somos mesmo, de verdade. Que nós somos grossos, muitas vezes, nós somos críticos, murmuramos, como o povo lá no deserto que murmurava, criticava diante do sofrimento. Nós somos mesquinhos, nós queremos as coisas para nós, somos egoístas quando a gente tem momentos difíceis na nossa vida. Somos impacientes, nós queremos as coisas rápidas, que a solução rápida, que resolva logo o sofrimento da nossa vida. Somos briguentos, queremos resolver as coisas no braço, teimosos.
péssimos ouvintes, não ouvimos quando nós estamos sofrendo. Controladores, autopiedosos. E se você é igual a eu, muitas vezes, no momento de dor e sofrimento que eu já passei, muitas vezes eu fui assim. Às vezes brigava com todo mundo sem pensar. Às vezes impossível fazer as coisas sem pensar. Às vezes criticando tudo, porque tinha uma dor. Tem um tempo da minha vida que eu passei aí quase 2 anos sofrendo. Sofrendo com uma dor na barriga, não sabia o que era. Alguns falavam que era rim, fiz os exames, não deu nada. Outros falaram que era alguma coisa, dor nas costas, bexiga, e nada de resolver. Depois de 2 anos eu consegui, eu creio que Deus revelou através para o médico que aquela dor era então de uma dor no intestino. Aí eu fiz o tratamento todo, mas durante esse percurso eu tive que primeiro depender de Deus e confiar em Deus. Segundo, que muitas vezes com muita dor eu ficava muito crítico, reclamão, ficava impossível, impaciente, sim, briguento, tentando colocar a culpa em alguém. E muitas vezes nós somos assim, diante do sofrimento humano. Um segundo benefício do sofrimento é que ele revela o que é importante para nós. Muito interessante isso, eu já disse que através dessa pandemia algumas pessoas viram o que era importante. E isso é verdade, algumas pessoas que acompanham através do sofrimento, do momento difícil da sua vida, descobriu que era importante era a família, que era importante estar junto com a família, que era importante Deus na sua vida, porque eles tinham deixado, por causa talvez de emprego, por causa talvez de status, por causa talvez de dinheiro. Muitas vezes nós esquecemos disso, e quando vem um momento de sofrimento nós lembramos e quanto nós precisamos de Deus na nossa vida e quanto é importante algumas coisas na nossa vida. Em terceiro lugar, o sofrimento ele fortalece o nosso relacionamento com Deus. O sofrimento, de fato, ele testa a nossa ligação com Deus, se nós estamos firmes com Deus ou não. E aqui muitos abandonam Deus no momento de dor, ou se aproximam de Deus no momento de dor. Se realmente vamos buscar a Deus, essa é a grande verdade, no momento de crise ou não. Se nós vamos nos aprofundar com Deus e ter uma amizade profunda com Deus ou não. E aqui é a hora que a gente faz uma análise do nosso coração, se nós estamos servindo a Deus, se nós não estamos servindo a Deus. Se nós estamos inteiramente para Deus, se nós não estamos inteiramente para Deus. Essa é a grande verdade. Porque muitos têm afastado de Deus, mas tem muitos buscado a Deus em oração, em buscado a solução, buscado aprender de Deus através dos momentos difíceis da vida. E você? O que você tem feito? Você é aquele que se afasta ou aquele que tem se aproximado mais de Deus nos momentos difíceis que nós estamos vivendo? Um quarto e último benefício então do sofrimento é que o sofrimento nos faz mais sensíveis. Essa é a grande verdade. Aqui mostra que quando nós sofremos, nós nos tornamos mais solidários depois, mais compassivos com a dor do outro. Nós nos tornamos capazes de ajudar as outras pessoas com as dores das outras pessoas. A igreja ela vai se tornando mais uma comunidade, em vez de ser um sistema, uma comunidade de consolação, de ajuda mútua. Isso é a grande verdade. Então veja que o autor de Hebreus 12, 11, ele vai dizer assim: nenhuma disciplina merece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Quero terminar com essa metáfora. A metáfora da academia, que eu também tive a oportunidade de ler nesse livro. Muitos de nós vamos para a academia para manter a forma, para melhorar aquilo que nós não gostamos, o nosso corpo, talvez criar massa, talvez emagrecer. Só que ninguém muda de um dia para o outro. Para que a gente possa atingir o nosso propósito, é preciso sofrer um pouquinho, é preciso suar, é preciso deixar algumas coisas de lado, ao invés de nós comermos algo, a gente vai ter que deixar de lado. Precisa de tempo, precisa de disciplina, sim. Essa é a grande verdade. E o que o autor de Hebreus 12, 11 está dizendo, que por mais que a disciplina, muitos de nós não gostamos dela, isso é a grande verdade, que parece ser um motivo de alegria no momento, mas depois traz dores, traz tristeza, mas também ela traz alegria.
Então, o sofrimento é dessa forma, ninguém gosta de sofrer. Todos nós queremos atingir o alvo, crescer, mas sem sofrer, não dá. Essa é a grande verdade. Só quando nós atingimos o alvo, nós vamos falar, valeu a pena sofrer, valeu a pena. Olhar que Jesus já fez, o sofrimento que ele já passou, nos aquece para que a gente possa estar aquecido contra as lutas do sofrimento e firme naquilo que Deus pode está fazendo na nossa vida e Ele quer nos ensinar. Então sabe que você possa olhar para Jesus. Por isso que eu e você nós possamos encarar o sofrimento não como algo terrível, como algo que vai nos moldar para algo pessimista, para deixar a gente mais baixo, mais deficiente, mas que eu e você nós possamos sermos pessoas que deixam o sofrimento nos moldar para sermos melhores, para crescer, para amadurecer. Algumas considerações finais para a gente terminar. Nós vemos que as doutrinas bíblicas da fé, da criação e da queda, da expiação e da ressurreição, são razões para a gente confiar em Deus, porque Deus é fiel e vai cumprir as suas promessas na nossa vida. Essa é a grande verdade. Vimos que Deus é tanto soberano como sofredor também. Ele governa tudo. E mesmo assim, Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para sofrer as dores por nós. Ele entende o nosso sofrimento, porque não somente Ele conhece, mas Ele sofreu por nós. Jesus sofreu por nós. Vimos que o sofrimento não produz crescimento e bons resultados de modo automático, de modo natural. Temos que lidar com ele. De forma, então, apropriada, precisamos nos preparar para o sofrimento, essa é a grande verdade. Temos paciência, firmeza, para que assim, quando o sofrimento vir, nós estaremos preparados para ele. A pergunta que eu deixo para você refletir aí, como o sofrimento tem influenciado a sua vida? Como você se sente? Você se sente melhor ou pior diante dessa pandemia, diante do sofrimento na sua vida? Quais as mudanças que ele tem feito em sua vida? Reflita nesse momento. Quando você vai refletindo, eu vou orando por você. Senhor Jesus, eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas, Deus. Eu oro, Deus Pai, que o Senhor nos ajude diante do sofrimento, dessa pandemia, de tantas lutas que nós temos enfrentado, Pai. Não deixe o sofrimento, Deus, nos moldar negativamente, nos prejudicar, nos tirar, Deus, a visão do Senhor, o foco do Senhor, nos amargurar, mas que por mais que neste mundo nós estamos, nós vamos sofrer neste mundo, Deus, que nos ajude, Pai, a aprender, a crescer e a lidar com o sofrimento de forma correta, Deus. Eu te oro por cada um, Deus, proteja, cuida, Senhor Deus, continue sendo soberano, Deus, continue, Deus, Pai, nos mostrando, Deus, que o Senhor nos ama e o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Isso que eu peço, é isso que eu oro. Em nome de Jesus, traga paz ao coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tá? Nós temos ainda mais 2 encontros, tá bom? Deus possa continuar enchendo de paz e alegria o seu coração. Deus abençoe você.